Boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Espera aí. Eu gosto quando eu fico nervoso, porque a única vez que eu preguei a palavra de Deus e alguém me perguntou: você está nervoso? Eu falei: não. Foi uma palavra muito mal pregada nesse dia. E eu sempre peço a Deus que Deus me dê graça e um coração muito nele, para que realmente não seja algo da minha parte, mas da parte do nosso Senhor. Quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui nessa noite, servindo os irmãos. Quero trazer um abraço do meu pastor, Neil Barreto, e também do meu pastor de adolescentes. Nós trabalhamos junto lá no ministério, Betânia Toca, trabalhamos com adolescentes. Eu também trabalho junto com o Ministério de Educação e do Discipulado. A gente preparou material. O som estava bom, agora deu uma piorada, deu uma fechada. E eu trago um abraço do pastor Giovanni, que eu creio que já veio aqui também algumas vezes pregar. E nós nessa noite vamos falar um pouco sobre o discipulado. Se puder voltar como estava o microfone, a configuração, não sei se é o retorno. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia então em Mateus capítulo 28, versículo 18. É uma palavra para a juventude, mas é muito mais para toda a igreja. Mateus capítulo 28, versículo 18. Os irmãos encontraram, amém? Vamos ler. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Vamos orar. Nosso Pai, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, exaltamos o Teu santo nome nessa noite e pedimos que a Tua palavra seja pregada de maneira fiel, corajosa e obediente para a glória de Jesus. Que o Teu povo nessa noite receba a palavra do Evangelho e que os adolescentes e jovens desta igreja possam sair nessa noite encorajados para viver a vida cristã com poder, com comunhão verdadeira com Cristo e sabendo da sua presença, sabendo da sua companhia, que é fiel e é permanente e nos garante a vida abundante que foi prometida em sua trajetória entre nós aqui no mundo. Abençoe o teu povo também que está na internet, ouvindo a tua palavra, que os corações estejam abertos e que o Espírito Santo faça a obra necessária em cada vida, a começar em minha vida. Em nome de Jesus oramos, amém e amém. Antes de começar a ministrar, irmãos, eu queria compartilhar, como foi dito, eu escrevi esse livro em 2016 aos maridos, Princípios do Casamento para quem deseja ouvir, e achei interessante trazer hoje para apresentar aos irmãos, considerando que podemos ter jovens pensando em casar, e jovens recém-casados e também adultos casados. Esse livro é para especialmente os homens, porém também as mulheres podem apreciar. É um bate-papo homem para homem, de alguém que hoje tem 12 anos de casado, mas quando eu escrevi eu tinha menos tempo, porém tive uma experiência muito profunda no meu casamento que gerou esse livro, que é fruto de um texto que foi compartilhado no Facebook e teve mais de 16 mil compartilhamentos. Foi quando o Senhor me mostrou que aquele texto viral
tinha algo mais a ser desenvolvido e apresentado para a igreja. E ao longo desses anos, muitas igrejas, a gente teve a oportunidade de apresentar e compartilhar. Quem quiser, apenas R$10, os irmãos podem fazer Pix, e ao final pode procurar minha esposa, que vai estar ali na mesa ali embaixo para recebê-los. Muito bem, amados, então eu quero começar nessa noite falando sobre o discipulado, e quero lembrar esse texto mais uma vez. Nós acabamos de ler, mas vale a pena nós voltarmos ao texto. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos, batizando, ensinando. Eu me lembro, no começo dos anos 2000, ou talvez 2008, mais ou menos, não sei, agora não vou me lembrar exatamente. Eu gosto muito dos filmes da Marvel. Gosto muito de alguns heróis, especialmente do Homem-Aranha. E da DC eu gosto mais do Batman. E eu me lembrando dessa palavra, eu escrevendo essa mensagem, eu estava me lembrando desse filme do Homem-Aranha, o primeiro que foi lançado, que tem uma cena muito interessante, que está nos quadrinhos, inclusive. Se eu não me engano, foi o Stan Lee que colocou essa frase, mas ela talvez remete a algum filósofo antigo, talvez Voltaire, um filósofo francês. Porém, é uma frase que tem a ver com um texto bíblico, que é Lucas capítulo 12, versículo 48. A frase do tio Ben para o Peter Parker dizia assim: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E essa frase tem muito a ver com Lucas 12, 48. A quem muito é dado, muito é cobrado. Ou, daqueles a quem foi confiado muito, muito mais será pedido. E eu creio que, quando nós lemos o versículo 18 de Mateus 28, Jesus falando com os discípulos, só um minutinho. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu percebo que o ponto de partida do discipulado ou da vida cristã é a pessoa e a obra de Jesus. Antes da sua morte vicária ou substitutiva e da sua ressurreição, o Senhor não tinha falado com os discípulos nesses termos. Porém, agora Ele está falando. E é interessante porque eu vendo esse texto de Mateus 28, versículo 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. O Peter Parker, que eu estava trazendo aqui a nossa ilustração, ele teve uma experiência também sobrenatural, com a aranha lá, e o poder de aranha veio sobre ele, e ele estava começando a lidar com esse novo poder, e o tio Ben trouxe uma reflexão para ele, que ele levou para a sua vida. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E agora, Jesus, diante dos discípulos no Monte da Galileia, ele está falando o seguinte: eu tenho não um poder grande, eu tenho agora todo o poder que me foi dado no céu e na terra. Eu fico pensando porque, veja bem, os discípulos, eles andaram com Jesus, e eles viram um homem com muita sabedoria, com muita santidade, com muito amor ao próximo, um homem que amava a Deus sobre todas as coisas, que tinha vida de oração, um homem que fazia grandes milagres, um homem que confrontava os religiosos hipócritas, um homem que acolhia os excluídos, um homem que dava dignidade para aqueles que não possuíam dignidade humana.
Mas tudo que eles visualizavam não conseguia absorver a revelação do quão glorioso era aquele homem. Aquele homem, apesar de acalmar a tempestade, apesar daquele homem andar sobre as águas, apesar daquele homem multiplicar pães e peixes e ressuscitar mortos, esse homem ainda era, no olhar daqueles discípulos, um homem. Um homem talvez com uma unção, um poder, uma autoridade divina, talvez andando na unção, no poder de Elias, ou talvez no poder de Moisés. Talvez ele pudesse ali estabelecer alguns sinais, mas alguma coisa acontece quando ele encontra com os discípulos no Monte da Galileia, aqui no finalzinho do livro de Mateus. Porque agora, irmãos, ele apresenta suas mãos furadas, ou o seu punho, não sei, os seus pés, ou a sua canela, não sei. Mas ele agora está mostrando o seguinte: eu ressuscitei por mim mesmo, no meu poder, ou no poder do Espírito, ou no poder do Pai, ou no poder trinitário de Pai, Filho e Espírito. Mas eu estou aqui vivo e derrotei o maior inimigo, que é a morte. Ninguém mais pode me parar, ninguém pode mais me impedir. Por isso eu digo para você, discípulo, eu recebi todo o poder no céu e na terra. Em outras palavras, traduzindo essa expressão, ele está dizendo: eu sou o rei de toda a existência, e de todo o cosmos, e de todo o universo. Eu tenho nas minhas mãos agora a autoridade final e última sobre toda a criação e sobre todo o universo. Eu sou o Senhor da glória. Eu sou invencível, eu sou imbatível, eu estou vivo, eu derrotei a morte, eu derrotei o inferno, eu expus a vergonha aos demônios. Eu sou Kyrios, o Senhor, o Deus vivo. Leia comigo o versículo anterior, versículo 17. Porque eles encontram com Jesus. Vamos ler o 16. Seguiram os 11, Judas está de fora. Então esse bate-papo agora é entre Jesus e a igreja, os discípulos, os salvos, os que creram, os que permaneceram, os que não o negaram nem o traíram, estão lá com ele. Os 11 foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Versículo 16, Mateus 28. E diz o 17: e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Há uma disputa teológica aqui sobre essa dúvida. Que dúvida é essa? É a dúvida de que ele realmente era ele? É a dúvida de que ele realmente ressuscitou? Eu creio que a dúvida era sobre a ressurreição. Alguns olharam aquela visão, e para mim essa dúvida tem mais a ver com espanto do que incredulidade. Eu acho que, irmão, o incrédulo, ele é cínico. O incrédulo, ele tem prazer em negar a crença. Agora, Tomé teve dúvida, e Jesus voltou para ele. E Jesus é especialista em transformar o nosso medo, a nossa dúvida em esperança. Tomé, toca aqui. Não seja mais incrédulo, seja crente. Jesus é especialista em tornar a nossa incredulidade em culto, porque Tomé disse lá em João capítulo 20, Senhor meu e Deus meu. Ali começou a adoração cristã. Só que antes, talvez, desse episódio, houve esse primeiro encontro. Na verdade, nós temos que juntar aqui os eventos, porque diz a palavra em João que Jesus apareceu para 10. Tomé não estava. E quando eles apareceram para Tomé e disseram: olha, vimos o Senhor, eu não vi. Então tem esse encontro. Agora, tem esse encontro de Mateus no monte. O encontro lá em João não foi no monte. Nós podemos fazer esse encaixe aqui de eventos. Mas o mais importante é que nesse evento, no Monte da Galileia, Jesus aparece para os discípulos, para os 11. Então Tomé está lá. E alguns deles duvidaram. Alguns deles ficaram tão espantados de ver esse homem, que pensaram: é isso mesmo?
É isso mesmo que está acontecendo? É. Leia comigo Daniel capítulo 7, versículo 13. A palavra de Deus vai nos dizer exatamente sobre a expressão de Jesus: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Daniel vai nos dizer o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, e glória, e o reino, para que os povos, nações, homens e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel teve a visão do Filho do Homem, e esse Filho do Homem recebe o domínio, o reino, o poder, a glória. E agora, homens de todas as nações, de todas as línguas, de todas as etnias, se reúnem para servi-lo. E esse domínio desse Filho do Homem é eterno, não passará, e esse reino desse Filho do Homem jamais será destruído. Os discípulos olham para Jesus e veem Jesus ressuscitado. Primeira expressão, adoração. Alguns adoraram, se prostraram. Outros, dúvida, talvez um temor, um espanto. Mas aqui nós temos uma questão muito importante para basear tudo que vai ser dito a partir disso aí. Perceba muito bem o texto, volta para o texto de Mateus. Perceba muito bem essa expressão. Viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse-lhes: eu tenho todo o poder no céu e na terra. Portanto, Jesus está afirmando a sua divindade. É o primeiro momento em que os discípulos olham para Jesus e já não veem mais um homem comum. Percebe que ele possui também uma natureza divina que está escancarada, está revelada, descortinada diante deles. Não é apenas um homem, é o próprio Deus encarnado, de fato e de verdade. Daí João, a partir desse momento, vai escrever e vai dizer: vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eles viram a glória de Deus quando viram Jesus ressuscitado, e esse é o fundamento da nossa fé, esse é o fundamento do Evangelho. O Evangelho não é apenas sobre a morte de Jesus, mas sobretudo sobre a ressurreição de Jesus. E nós somos o fruto da ressurreição. Nós somos o povo que nasceu da ressurreição. Nós somos aqueles que vão experimentar a ressurreição dos mortos. Você que crê, que se arrependeu dos pecados, que imergiu nas águas do batismo, que aceitou o desafio do discipulado, que negou a si mesmo, tomou a sua cruz e está seguindo a palavra de Cristo. Você tem uma promessa de redenção futura, ao qual você vai ressuscitar dos mortos e se tornar semelhante ao Filho de Deus. A base da missão da igreja é a autoridade soberana e absoluta de Jesus. A base de nós irmos e pregarmos o Evangelho, a base de nós sairmos para influenciar os irmãos, a base de nós discipularmos jovens, adolescentes, batizá-los, a base de todo o movimento missionário, de toda a expressão missional da igreja, é a autoridade suprema do Filho de Deus, que assumiu o reino eterno e disse: eu tenho todo o poder, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Seres no céu me adoram e me reverenciam e se submetem a mim, e agora seres na terra também me adoram, e se reverenciam e me reverenciam e se prostram e se submetem a mim. Eu tenho poder no céu e na terra, portanto, ide. Percebeu? É diferente. Se Jesus fosse alguém comum, ele diria assim: gente,
Então, aconteceu um evento bem estranho, tá? Morri, mas aí o Espírito Santo me trouxe aqui, eu não sei nem como é que eu vim parar aqui, né? E tá vendo? Tô com a mão furada, tudo mais, mas assim, bom, agora a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Faz o seguinte, faz o seguinte, se espalhem pelo mundo, e falem de mim, falem do que eu fiz, falem que eu ressuscitei, tá bom? E depois vocês se reúnam aí, mandem um e-mail com um relatório, alguma coisa aí, vocês me dão um retorno disso. Não é assim, não foi assim. O anjo fala para os discípulos, vão para o monte da Galileia, um alto lugar. E nesse alto lugar, Jesus está lá diante deles. Quando eles vêm, eles se prostram. Alguns ficam espantados. Imagina a cena, irmão. Nós vimos há 3 dias como é que ele estava. Ensanguentado, desfigurado, humilhado. Ele foi totalmente humilhado, rejeitado, morto sozinho, nu, pobre, sem nenhum tipo de honra, totalmente sem reputação, totalmente desprezível, como um cordeiro, como uma ovelha muda, ele morreu. E olha só como é que ele está agora. Olha para os olhos dele, olha para o corpo dele, olha para a expressão dele. Ele não é comum. Ele de fato é o Filho de Deus. Ele é o Messias. Ele é o Senhor. É dessa visão que surge a grande comissão. É nesse evento, é nesse episódio que Jesus diz: vão em meu nome, vão na minha autoridade, vão no meu poder. E vão fazer o quê? Vocês vão agora pregar o Evangelho. Se você pegar Marcos 16, 15, ide por todo mundo, é a mesma expressão, e é imperativa, não é gerúndia. Indo, talvez, se você arrumar um tempo, você pode incluir na sua agenda aí evangelizar. Inclui na sua agenda aí influenciar pessoas para seguirem Jesus. Inclui na sua agenda aí batizar pessoas convertidas que creem no Evangelho. Não, ele está dizendo assim, a tua agenda agora é minha. E você vai fazer porque eu estou ordenando. Ide, é imperativo. Ide, e não é um ide para o missionário, é um ide para o discípulo. O que significa isso, irmão? Significa que toda igreja é missionária. Que todo cristão é discípulo, portanto está em missão. A missão é para nós. E a promessa do versículo 20 é para a igreja que está em missão. E eis que estarei convosco todos os dias. Com quem ele está? Com aqueles que foram e estão indo. E foram, estão evangelizando, estão discipulando, estão influenciando, estão iluminando, estão salgando, estão em missão. Em missão em qualquer lugar. A missão está aonde você está. Amém? Portanto, irmãos, a divindade de Jesus, que é descortinada na Galileia, no monte, ela deve ser para a igreja a garantia de que nós não vamos fracassar. Você pode sair para evangelizar, você pode compartilhar o Evangelho, você pode comunicar o Evangelho, você pode colocar algo de Deus na sua rede social, e você pode, numa relação de trabalho, ou numa relação familiar, você pode comunicar quem Jesus é, e o que Jesus fez. Você pode dizer que essa palavra é poderosa para agir nos corações e salvar. Ele mesmo prometeu companhia. Então, o poder de Cristo ressurreto, o Kyrios, o Senhor, a expressão Kyrios, uma expressão grega que está ligada tanto no Novo Testamento a Deus Pai como a Jesus Cristo. Os judeus criam nessa expressão do Messias como alguém igual a Deus. O Cristo é Kyrios, é Senhor, é divino, é igual ao Pai. Mas muitas vezes você vai encontrar no texto bíblico, como disse William Shields Robinson, que exatamente há uma união de identificação no texto bíblico
sobre o Pai e sobre Jesus como Kyrios, como Senhor, como Deus. É exatamente esse poder do Deus soberano que nos move a pregar, que nos move a viver, que nos move a servir a Cristo através do serviço ao próximo. É o poder que se revelou em Jesus. Então, irmãos, nós não podemos mais recuar na obediência ao grande mandamento, à grande comissão. O grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Agora, a grande comissão é: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. E eu quero nessa noite encorajar a juventude cristã nesse lugar. Encorajar você a se tornar um pregador do Evangelho. E eu não estou falando de você se tornar um pregador de púlpito. Você até pode se tornar um pregador de púlpito, mas pregue para além do púlpito. Pregue no púlpito da vida, no púlpito do mundo, das relações, das amizades, nas redes. Seja alguém que canaliza mensagens da salvação. Seja alguém ao qual as pessoas ouvem sobre Jesus. Seja alguém ao qual as pessoas veem Jesus encarnado, dramatizado, demonstrado. Eu quero convidar você, jovem, adolescente, você que está aí assistindo na internet, convidar você que é cristão, nascido de novo, eu quero convidar você a se engajar na missão que Deus nos confiou, e a missão está em curso, e a missão é do Senhor Jesus e da igreja. Vão. O chamado é fazer discípulos. E como é que nós fazemos discípulos? Pregando o Evangelho. A conversão, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Como ouvirão se não há quem pregue? As pessoas para crer precisam ouvir. E para ouvir alguém tem que pregar. E quando eu falo pregar, eu não falo de uma pregação expositiva, ou de uma pregação temática. Eu não estou falando de um trabalho do ministério pastoral, eclesiástico. Eu estou falando de um trabalho que vai além do trabalho do missionário, que é você, que é a igreja. Você tem uma mensagem poderosa. Você tem algo poderoso dentro de você, que é o Evangelho. E esse Evangelho é poderoso para salvar aquele que crê. Agora veja, portanto, ide, fazer discípulos. Como fazemos discípulos? Primeiro pregamos o Evangelho. Em seguida, as pessoas creem no Evangelho e respondem com essa fé. Como? Se arrependendo dos pecados. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou o Evangelho em Atos 2, aqueles que creram se aproximaram de Pedro. O que faremos então, varões? Pedro vai dizer: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Portanto, quem crê no Evangelho se arrepende, e quem se arrepende é batizado no nome de Jesus, ou na fórmula batismal de Mateus 28, versículo 19, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E esse é o primeiro ato de obediência do discipulado de Jesus. Então você pregou, você anunciou, e alguém creu e se aproximou. Você diga para aquela pessoa: se arrependa. Ela se arrependeu de verdade, ela vai tomar a decisão própria de se aproximar desse reino. E se aproximando, o primeiro ato de obediência no discipulado de Jesus é o batismo. Agora perceba que o batismo pressupõe arrependimento e fé. Perceba que para ser batizado em nome de Cristo, ou no nome do Deus triuno, essa pessoa precisa crer e se arrepender dos pecados. E por que isso? Porque, irmão, a pior coisa que existe é você querer ajudar alguém a seguir Jesus, quando esse alguém não decidiu seguir Jesus. A pior coisa que existe é você dizer para aquela pessoa: olha, venha comigo tomar a cruz e seguir a Cristo. Venha comigo crucificar o eu, para poder viver em obediência a Cristo, para a glória do Pai. E essa pessoa diz: mas eu não quero, eu não creio, eu quero o meu eu quero a minha vida, eu quero o meu lazer, eu quero o meu entretenimento, eu quero os meus prazeres, os meus desejos saciados. Então, irmão, há uma sequência proposicional de Cristo na sua palavra, na sua grande comissão. Ele está dizendo: olha, você
prega o evangelho, você faz discípulos. Como? Batizando. E para batizar, a pessoa tem que responder com fé e arrependimento. A pessoa sendo batizada, essa pessoa agora está imersa no corpo de Cristo. Ela pertence à membresia do corpo, ela se tornou um membro do corpo de Cristo. Essa pessoa agora passa para o segundo ato de obediência, que é o ensinando, aí sim no gerúndio. O id é imperativo, mas o batismo e o ensino está no gerúndio, porque é ato contínuo. Estamos batizando, estamos ensinando, e esse ensino só vai acabar quando cumprir-se todo o propósito de Cristo nesse mundo. Quando Ele voltar, o seu retorno triunfal e corporal, aí acabou o ensino, acabou a missão, acabou a pregação. Agora é tempo de viver o cumprimento, a consumação da redenção. Mas até esse momento chegar, nós estamos em missão, estamos pregando, estamos influenciando, estamos vivendo, estamos aparecendo. Não dá para ser discípulo no anonimato, na multidão. Não dá para ser um daqueles que está ali, mas não tem comprometimento. Porque senão, quando não há comprometimento, infelizmente, o destino é se tornar alguém que não pertence aos 11. Haviam 12 escolhidos, porém um deles não tinha comprometimento. E por conta de não se comprometer com o evangelho, com o mestre, por não querer se submeter a ele, reconhecer que ele era, sim, o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele não permaneceu. Portanto, eu digo para você que o ato da conversão define o ato de seguir Jesus. Discipulado é para quem realmente nasceu de novo. É para quem realmente pertence à igreja. E digo para os irmãos, batismo é um ato externo de uma graça que foi manifesta interiormente no coração. Batizar porque o papai disse, porque o amigo está batizando, porque alguém falou, porque achou legal, porque tem filmagem, porque tem a igreja cheia. Fazer isso é um desperdício e é uma falta de compreensão do que realmente significa esse ato de obediência do discipulado de Jesus. Não se batiza sem a convicção do arrependimento. Não se batiza sem a convicção da fé no Cristo. Não se batiza se de fato não experimentou essa graça que transforma o coração e que mostra você de fato é alguém que precisa de um Salvador. Você não pode dar conta da sua vida sozinho. Você precisa olhar para a cruz de Jesus e encontrar nela a justiça de Deus. Você precisa ser justificado porque você não é digno do céu, não é digno de estar diante dele. Tem que haver uma humilhação. A graça tem que humilhar. Quando a graça humilha, quando essa pessoa se arrepende, quando essa pessoa de fato diz: Senhor, eu abro mão do meu eu não quero me amar mais, eu quero aceitar o teu discipulado, eu quero te amar como Kyrios, como Senhor da minha vida, como Deus da minha vida, eu quero me entregar como Tomé se entregou, dizendo: Senhor meu e Deus meu. Se não há esse ato de conversão, não pode haver o ato de seguir Jesus. E se não estamos seguindo Jesus, não podemos encontrar ajuda de ninguém no caminho do seguir Jesus. Por isso muitos líderes na igreja estão tendo dificuldade de discipular muitas pessoas. Por quê? Porque elas simplesmente não se converteram. Ou melhor, não foram convertidas por Deus. A experiência talvez foi emocional. A experiência talvez foi uma experiência no campo externo, não no campo interno. Não podemos ajudar ninguém a seguir alguém que este ainda não decidiu seguir, por meio do arrependimento e da fé. O discipulado então é para convertidos. Então nós vemos que a pessoa de fato se arrependeu, não significa que ela agora não erre mais, que ela não cometa mais pecados, que ela não lute contra paixões carnais, que ela não tenha alguma deficiência, alguma debilidade espiritual. Não é isso. O que significa que ela tem uma convicção, ela tem uma firme convicção em Deus, ela tem fé. Porque a fé é a firme convicção das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ela crê. Ela crê para além
do apelo emocional no fim de uma pregação. Ela crê para além de uma mensagem que foi dada numa conferência, tem toda uma ambiência, uma luz apagada. Ela crê porque algo brotou nela, uma verdade, uma consciência, um poder dentro dela convencendo do seu pecado. É o Espírito agindo pela pregação. Quando o Espírito age, quando o Espírito converte o coração, não há como alguém desconverter. Charles Spurgeon falou: se eu posso converter você, alguém pode vir aqui e desconverter você. Mas se o Espírito de Deus converter você, nenhum ser humano pode fazer outra coisa diferente disso. Aí essa pessoa passa para o segundo ato de obediência, que é o ensino. Ensinando, gerúndio. Então o discipulado se dá nesse caminho orgânico, relacional, é um caminho de uns aos outros. Não há como você viver o discipulado na solidão. Não há como você ser um discípulo de Jesus que não é ensinável, ou que não pode prestar contas a uma liderança, ou que não pode ouvir uma repreensão, uma exortação em amor. Não tem como ser discípulo vivendo em si mesmado, para si mesmo, vivendo como quiser. O pastor Jonas Madureira vai dizer que nós, cristãos, somos uma bomba relógio, prestes a explodir. E a igreja é exatamente esse mecanismo de controle, de proteção, que nos impede de explodir. Irmão, o caminho do discipulado é o caminho do nós, não o caminho do eu. E no caminho do nós, um se torna Natan para o outro, que naquele momento é um Davi. Lembra da história de Davi e Natan? O rei Davi, o soberano Davi de Israel, o maior rei daquela região, daquele tempo, cometeu um pecado gravíssimo. Adulterou e tramou a morte do esposo da mulher com quem adulterou. De repente, Natan, profeta de Deus, vai a Davi e o confronta. Quando ele faz aquela ilustração das ovelhas, Davi: esse homem é digno de morte. Pois é, Davi, esse homem é você. Você tomou a ovelhinha daquele que tinha uma só, você tendo várias ovelhas. Davi cai em arrependimento e escreve o Salmo 51, um dos salmos mais profundos de confissão de pecados. Um salmo que talvez todos nós deveríamos ler todos os dias, ou repentinamente no caminho. No discipulado de Jesus, um dia eu sou Natan para alguém. E no discipulado de Jesus, um dia eu sou Davi para alguém. Um dia eu estou confrontando meu irmão, porque meu irmão está fora daquilo que o Evangelho direciona, daquilo que a verdade de Jesus direciona, mas outro dia pode ser eu. Ou seja, irmão, o discipulado é para quem é humilde, é para quem não é autossuficiente, é para quem não tem uma vida egocentrada, é para alguém que aprendeu a encontrar sentido para além de si mesmo. Então nós aprendemos e compartilhamos uns com os outros. Mateus capítulo 28, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, ou seja, ensinando a obediência. A igreja é um lugar onde nós todos estamos aprendendo a obedecer a Jesus e o ensinamento de Jesus uns aos outros. John MacArthur, ele vai dizer que a palavra discípulo aqui, quando Jesus fala fazer discípulos, é mateteu, que traz essa ideia de alguém que está vivendo em contínuo aprendizado e obediência contínua. O discípulo não é aquele que bate no peito e diz: não tem mais nada para aprender, já sei tudo. Ah, irmão, você não é mais discípulo, desculpa. Mateteu é o aluno, é o aprendiz. Jesus está falando para a igreja: façam aprendizes. Aprendizes que vão o tempo todo aprender a obediência, aprender a servir, aprender a obediência, aprender a se submeter. Agora, aprender qual ensino? Foi quando a palavra de Deus veio ao meu coração, Mateus 11, versículo 28. Abra comigo.
Que ensino é esse que nós temos que compartilhar? Ou qual é o caráter desse ensino? Esse ensino, irmãos, é o jugo de Jesus. Mateus 11, versículo 28. Jesus vai dizer para todos: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí vale muito citar, sabe quem? Agostinho, quando ele disse: já li Sócrates, Platão e Aristóteles, mas nenhum deles eu li. Vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Como Jesus é maior do que qualquer sábio desse mundo. E aqui, irmãos, é uma expressão ligada a ensino. Olha, quando Jesus falou essa expressão, o meu jugo, ele está falando aqui no contexto das escolas rabínicas de sua época. Pois ele dizia naquele tempo que cada rabino tinha o seu jugo. A ocupação do rabino se resumia à discussão, interpretação e o oferecimento de recomendações práticas de como guardar a lei. E estas recomendações práticas eram chamadas naquela época de o jugo do rabino. Então os rabinos pegavam a Torá e faziam discussões, às vezes discussões intermináveis, e estabeleciam um jugo para a população de Israel, para o povo que era estritamente religioso, ainda que debaixo de um império romano que os oprimia, mas eles viviam uma religiosidade muito, muito forte. Observâncias sobre a guarda do sábado, cerimônias, rituais, dogmas, até mesmo leis civis eram discutidas e estabelecidas, padrão de comportamento, padrão de cidadania, padrão de vida em sociedade. Jesus era reconhecido naquela época como um rabino, como um mestre. E ele chegou até mesmo a concordar com a escola de Shammai. Havia uma discussão sobre casamento, divórcio, e haviam duas escolas predominantes, Shammai e Hillel. E a Hillel era muito liberal. Ela achava que qualquer situação era passível de divórcio, principalmente com relação ao homem. A mulher queimou o arroz, o homem ia lá e emitia carta de divórcio e mandava embora. Imagina só que tempo, né, irmãs? Imagina, queimar o arroz, Thalita está ali, ela não queima arroz, eu queimaria. Não sei se ela poderia escrever uma carta de divórcio para mim, para eu ir embora. Mas predominantemente uma sociedade que o pecado, né, tão entranhado na estrutura social, no tecido social, o machismo como pecado, né, estrutural naquela região, estabelecia uma imposição do homem sobre a mulher, e a mulher não tinha dignidade, tanto que Jesus, quando começa a incluir a mulher, é uma revolução naquela época. Ele aparecer para uma mulher, após a ressurreição, a primeira pessoa que ele aparece. Então, Jesus quebra toda a estrutura do pecado no mundo, e nesse momento, ele concordou com Shammai que estabeleceu o divórcio em alguns casos, porneia, adultério, relação sexual fora do casamento. Então ele defendeu uma posição de uma escola rabínica própria, porque na verdade quando ele vai falar de adultério e vai falar do divórcio, ele vai falar que o adultério para ele não é apenas o ato fora do casamento, mas o desejo. Então ele vai muito além da escola de Shammai. Só que perceba, quando Jesus, de fato e de verdade, se revela para o mundo com o seu jugo, o seu ensino, por mais que ele vai dizer: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, por mais que pareça algo muito difícil, algo muito duro de se cumprir e obedecer, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Irmãos, ele vai ensinar para a igreja em João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Sabe qual é o segredo da obediência a Cristo? A presença de Cristo em nós. Você pode dizer amém? Porque se Cristo vive em nós, não vivemos mais.
A vida que vivemos, vivemos pela fé no Filho de Deus que me amou, que te amou, que nos amou e se entregou por nós. Portanto, o justo viverá pela fé. E essa fé em Jesus é exatamente a graça, o poder que emana de Deus dentro de nós e nos faz obedecer. A obediência não é um ato exclusivo do ser humano, é um ato da comunhão do Filho, do Pai, do Espírito, aquele que me ama, aquele que me obedece, aquele que me serve, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei, me manifestarei a Ele. Aquele que me ama, guardará os meus mandamentos, e nós viveremos nele. Jesus falando para a igreja, e nele faremos morada. Jesus está dizendo que ele morará, o Pai morará. Paulo vai dizer que nós somos o templo do Espírito. Deus vive em nós, e Deus vivendo em nós, Ele nos dá poder para viver para Ele, para a sua glória. Não é uma coisa que você faz na sua força, você faz nele, porque sem Ele nada podemos fazer. Portanto, irmãos, o jugo de Jesus se torna leve, é um caminho de descanso. Olha só, volta para o texto de Mateus 11. Venham a mim todos que estão cansados. Cansados do quê? Do jugo da escola de Shammai, de Hilel, do jugo dos fariseus, cheio de imposições, de atos externos que não transformam a interioridade, o coração. Ele está dizendo assim: olha, o meu jugo não é assim, o meu ensino não é esse. O meu ensino não é um ensino pesado da religião. O meu ensino é um ensino leve do Evangelho, porque no Evangelho há um poder meu em você. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim. Nós aprendemos dele. Ele é manso, ele é humilde, e nós achamos descanso nele para a nossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Portanto, o jugo de Jesus é suave, e o fardo dele é leve somente na vida daqueles que aprendem dele. Ou seja, aqueles que já reconhecem a própria dependência da graça dele, para viver de acordo com a vontade de Deus. E por fim, o texto de Mateus capítulo 28, versículo 20, depois de falar do ensino, ele vai trazer uma promessa. O Emanuel de Mateus 1, 23. O Deus conosco. Esse Emanuel promete estar conosco até o seu retorno triunfal. E eis que estou convosco, ou melhor, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Discipulado, como já disse, nunca acontece na solidão. A vida cristã, vamos trocar discipulado pela vida cristã. Discipulado não é uma agenda. Discipulado é a vida. É a vida em Jesus. É a vida daqueles que aprendem de Jesus. É a vida daqueles que estão unidos a Jesus, portanto, sobre eles não há condenação. O discipulado é a vida cristã, é muito mais do que métodos que viabilizam a vida cristã. O método é humano, mas a vida que veio sobre nós é uma vida divina, uma vida eterna, uma vida abundante. E ninguém pode servir Jesus sozinho. Então, eu termino essa reflexão falando para você que é jovem: se engaje com a missão de Jesus. Entregue a sua agenda para Jesus. Não coloque a agenda de Jesus na sua agenda, mas dê para Jesus a sua agenda e diga para Ele: Senhor, que eu viva de acordo com o que Tu queres que eu viva. Guia-me nas veredas da justiça por amor do Seu nome. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E viva em comunidade.